começando aqui. Livro dos Médiuns, segunda parte, Médiuns especiais. Vamos hoje tá dentro de variedades dos médiuns escreventes, né, dos de psicografia. Hoje o item 192 em diante, até onde puder, segundo o desenvolvimento da faculdade. Começa hoje para nós, Leila, por favor. Médiuns novatos. Aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência. Então todo médium passa por essa fase, né? E aquela fase que está estudando, está aprendendo, está desenvolvendo. É claro que todo médium, todo bom médium, ele sempre está estudando, ele nunca para, porque sempre há conhecimentos a adquirir, experiência. Então, só que o médium novato é aquele que, além de estar começando e estar aprendendo, está no início do aprendizado, as faculdades dele ainda não se desenvolveram no seguinte sentido, porque cada um se especializa numa mediunidade diferente. Então, até a pessoa descobrir, até a pessoa realmente descobrir qual que é a mediunidade, desenvolver naquela mediunidade específica dele, precisa de tempo, disciplina, dedicação. Então, o médium novato está nesse sentido, ele está ainda desenvolvendo as faculdades, né? Conhecendo ainda quais vão ser as suas possibilidades. Médiuns improdutivos. Os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. Então, se a gente for parar para pensar no sentido da psicografia, em específico, médium novato é aquele que está começando a treinar, para às vezes ver se tem alguma. Se possui essa mediunidade de psicografia. E o improdutivo é aquele que não é da psicografia. Então, quando a pessoa não tem a especialização, a possibilidade para psicografia, não vai sair nada, por mais que a pessoa tente. É claro que tem como desenvolver, tem como conseguir obter alguma comunicação, treinar nessa mediunidade, mas se a pessoa não tem nada de conexão com isso, ele pode tentar o tanto que ele quiser que não vai. Então precisa ter uma conexão orgânica que permita que o médium ele psicografe. Se ele não tiver, é passível de treinamento até um determinado ponto. Se ele não tiver nada que ele consiga desenvolver, ele pode tentar, né, e não vai conseguir. Então, por exemplo, a pessoa é médium, não tem uma mediunidade aflorada, ou ela possui mediunidade da oratória, por exemplo. Ele pode tentar desenvolver a psicografia que não vai, porque ele já tem uma outra, que normalmente o esclarecedor ou aquele que vai para a oratória, a mediunidade dele já é focada nesse sentido mais da inspiração. É como se fosse um outro tipo de conexão. Agora, média de psicografia, de incorporação, já é um outro tipo de conexão, de mediunidade. O de... Normalmente, quer dizer, isso é um fato, o médium de psicofonia ou de psicografia não pode dirigir o trabalho. Por quê? Porque ele já está doando as energias, né? Já tem uma questão do envolvimento com o coração ali, com o sentimento.
E ele não consegue, não tem como ele conseguir ser instrumento para comunicação e ao mesmo tempo dirigir um trabalho. Então são coisas separadas. Normalmente quem desenvolve mais esse aspecto do esclarecimento, da direção, ele pode tentar o quanto for a psicofonia, a incorporação, a psicografia, que ele não vai conseguir. Aquela psicógrafa que é a Fátima, né? Aham. É a Maria, irmã dela? É. A Maria já é de falar, né? Mais de esclarecimento, porque ela não tem mediunidade assim de, se eu me lembro, ela não tem mediunidade de incorporação e nem de psicografia. E a outra, só que você olha. E também incorpora. Incorpora? Normalmente, como é muito próximo a conexão, a forma que acontece na psicografia e na incorporação, aí dá para fazer. Então não no mesmo trabalho, sim. entendeu? Você tem um dia separado para você fazer a psicografia e o dia separado para você participar da desobsessão e ser médio de incorporação. Até porque na desobsessão não tem psicografia, né? Então, o que acontece é que são fenômenos próximos, porque existe aquela conexão mente a mente. Por isso o médium, por muitas vezes, ele consegue psicografar e também ser médium psicofônico. Isso já é mais natural, é normal. Mas agora outras faculdades, mediunidades que são opostas, assim, que são bem diferentes, aí já não é possível. Mas assim, no mesmo trabalho, não tem como a pessoa querer incorporar, psicografar, dar palestra, então tem que ter uma especialização, né? Médiuns feitos ou formados. Aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe-se que este resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Bom, então precisa de treinamento, precisa de constância, precisa de estar sempre, por exemplo, a Andressa, que agora ela é médium de incorporação na desobsessão, ela ficou mais de 6 meses na mesa sem incorporar. Eu sabia que ela era de incorporação porque ela tinha todas as características do médium de incorporação, mas ela não conseguia, porque ela tinha outros fatores, tinha medo, tinha tido problema de incorporar assim em algum outro lugar fora, e aí meio que ela bloqueou nessa. Falei, não, na hora do trabalho não precisa bloquear, você pode ir, que aí é o momento de você deixar acontecer, de deixar fluir. Então ela ficou muito tempo para conseguir desvencilhar, vencer isso aí e começar a trabalhar. Então, isso acontece. E para desenvolver é só mesmo estudando e trabalhando. Não dá para você também querer começar na desobsessão, num trabalho mediúnico, sem ter preparação. Então, por exemplo, o trabalho de desobsessão fala que são 2 anos de estudo, justamente para poder adquirir todo o conhecimento. E a espiritualidade aproveita para testar se aquela pessoa vai ter o comprometimento. Já começaram várias pessoas aqui que elas queriam desenvolver a mediunidade, queriam trabalhar na desobsessão. Aí a gente sempre fala, são 2 anos. E a pessoa não consegue, 6 meses ela pega e desiste. Então, inclusive, se vocês quiserem participar da desobsessão, ficar atento aí. Eu não lembro quanto tempo faz que vocês estão participando. Não, nós começamos aqui em novembro. Novembro? Então, aí ficar atento, porque quando der o prazo, vocês já podem
participar. Eu passo o livro, Desobsessão, para vocês lerem. É um livro curtinho, acho que 60 páginas, 70, com muita foto. Aí vocês leem esse livro, aí vocês podem participar, se vocês quiserem. Médios lacônicos. Aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimento. Então é aquela coisa superficial, né? Coisa que não aprofunda, né? Aquela mensagem muito básica, né? Isso acontece por causa, às vezes, do tipo de mediunidade da pessoa. As energias dele, a forma que ele conecta, né, com o espírito. Então tem uma questão orgânica também. O fato é que o médium novato, que ele fala aqui anteriormente, ó, as comunicações são lentas e difíceis. Então, realmente, no início, a comunicação era breve, com pouco desenvolvimento da Andressa. Era também comunicação lenta, difícil, acontecia, era muito difícil, precisava incentivar muito para acontecer, e era desse jeito. Começa com lenta, difícil, depois às vezes uma comunicação breve, sem desenvolvimento, até conseguir que ele pode passar por essa fase de médium lacônico, até chegar no médium feito ou formado. Beleza, próximo. Médios explícitos. As comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se podem esperar de um escritor consumado. Esta aptidão resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Ó, que interessante. Então, por exemplo, o médium lacônico, ele não acontece só por conta do início do desenvolvimento da mediunidade. Pode acontecer depois começar com médium novato, depois virar médium lacônico e depois ser um médium feito. Pode acontecer. Mas também ele pode ser médium lacônico, igual ele fala aqui do médium explícito, por causa dos seus fluidos, por causa dos espíritos que se conectam com ele. Às vezes é espírito que não tem paciência ou que é assunto rápido. Então, dependendo da conexão, você tem uma comunicação breve sem desenvolvimento. Normal. O médium explícito, então, tem duas coisas, né? O fluido dele tem que se expandir, ele tem que ser um fluido mais... Por exemplo, do médium de efeito físico, né, que faz as materializações, ele tem que ter muito fluido, tem que expelir muito fluido. Nesse caso, não é que ele vai expelir os fluidos, mas ele tem que ter esse contexto energético para ele conseguir expandir e conectar. E, por exemplo, para ser médium explícito, que são comunicações longas, às vezes escrever livros, romances, igual, por exemplo, Chico Xavier, Paulo Estevam, durou meses, anos, não lembro quanto tempo durou, mas é grande desenvolvimento, textos que envolvem você conectar com aquele espírito vários dias, meses. Então, para você conseguir isso, você tem que ter bastante fluidos e esses fluidos expandir, né? Ter essa mobilidade. E ter porque para que o médium consiga uma boa comunicação também, ele tem que ter algum tipo de afinidade ou de combinação de fluidos com o espírito. Se os fluidos não combinarem de forma nenhuma, a comunicação não vai sair legal. Então, tem que ter alguma conexão. Então, quando o espírito tem essa facilidade de comunicação com os fluidos, fica mais fácil para ter esse tipo de mediunidade, né, dos médiuns explícitos. Então tem esses dois fatores. Aí, nesse caso, seria um mentor que ele teria que ter? Não necessariamente. Às vezes por exemplo,
já é um médium de psicografia já bem treinado, disciplinado, né, e de repente tem um espírito, claro que com permissão, né, de Deus, dos benfeitores, que gostaria de ditar algum romance, um livro com maior desenvolvimento, e aí os fluidos dele combinam com os do médium, o médium tem essa capacidade mediúnica, fluídica, e aí ele se permitem que o médium possa ser instrumento desse espírito. Não necessariamente que seja, a gente fala mandato mediúnico, que é assim, nosso anjo guardião é um espírito que mais evoluído que a gente e que nos auxilia como se fosse um supervisor da nossa encarnação, né, para ajudar a gente. O médium que tem um mandato mediúnico é um espírito mais elevado. Então, por exemplo, é um Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, que tem um mandato mediúnico. Então, não é qualquer um. E aí, esse espírito que tem, essa pessoa que tiver um mandato mediúnico, ele vai ter um coordenador do trabalho mediúnico, que é para isso, não é o anjo guardião dele. Então, um exemplo. No caso do Chico, o coordenador da obra mediúnica dele, né, do mandato mediúnico dele, era o Emmanuel. Mas o Emmanuel não era o mentor dele. Não era o anjo guardião dele. O anjo guardião dele é provavelmente o mesmo do Kardec, que é o Espírito da Verdade. É muito, muito provável. Tanto é que ele não tinha comunicação do Espírito da Verdade. Então, só do Emmanuel. Porque o Emmanuel era o responsável pela mediunidade dele. Muitas vezes a mensagem era assinava Emmanuel, mas ele estava trazendo uma mensagem como se fosse representando o Espírito da Verdade, ou espíritos mais elevados. Mas a gente precisa diferenciar. E o responsável pela mediunidade não necessariamente precisa ser um espírito mais elevado do que o encarnado. Porque o Emmanuel não é mais evoluído do que o Chico Xavier. É o contrário. Contrário. E aí depois inverteria, né? O Chico seria o responsável pela mediunidade do Emmanuel. Aí nesse caso é um espírito mais evoluído, né? Mas o Emmanuel já tem o anjo guardião dele, que é Paulo, né? O anjo guardião do Emmanuel é Paulo, o apóstolo. Então tem essas nuances que a gente precisa entender. Então, mesmo que o médium não tenha um mandato mediúnico, mas se ele tem essa capacidade de ser médium explícito, ele pode ter permissão para um espírito que queira desenvolver um assunto mais longo, trabalhar com aquele médium, sem problema nenhum. Médios experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal é que muitos médios confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas,
que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. Veja adiante o capítulo da obsessão. Então, a gente tem que aliar essas duas coisas, né? Às vezes a gente não vai ter uma aptidão tão grande, né? Não vai ter, porque existem diversos graus e infinitos tipos de mediunidade. Às vezes a pessoa tem a mediunidade, só que, como a gente viu lá atrás, só que não é tão ostensivo assim, não é tão, né? Mas ele tem aquela mediunidade. E nem por isso não é motivo para ele parar de estudar, nem parar de se esforçar, né? De manter a disciplina. Mas os que têm a facilidade, que já é uma aptidão do próprio organismo físico, normalmente, como eles escrevem rápido, fácil, e às vezes sai mensagem mais bonita, ele começa a achar que é dele, ou que ele tem um mandato mediúnico, entendeu? Que ele tem um espírito que fica por conta dele, né? E que aí ele não precisa de estudo. Isso aí já aconteceu demais, eu já presenciei demais os médiuns que têm essa aptidão e falam, não, meu mentor falou que eu não preciso de estudar, porque eu já tenho facilidade, o que precisar ele me esclarece e ele me ajuda. Mal sabe ele que é um obsessor que está. Então, qualquer espírito que fala que não precisa estudar, que você é muito bom, não precisa escutar os outros, faz o jeito que eu estou te falando, é sempre sinal de obsessão, de fascinação. Então, o maior perigo para o médium, um dos maiores perigos é a fascinação. Por quê? O espírito ele começa a querer ter exclusividade. E se você faz uma crítica construtiva, o espírito fica bravo, não aceita, e o médium também não quer aceitar. O espírito quer causar divisão, discussão. O espírito fica lisonjeando ele, fica elogiando demais. Então o elogio nunca é bom. É um anestésico, né? Então, quando o médium é movido pelo orgulho, pela falta de estudo, quando começa a utilizar a mediunidade com fins financeiros, tudo isso faz com que o médium se torne presa de espíritos obsessores e fique fascinado. Então, o médium precisa ter estudo, humildade, dedicação. Não é uma coisa simples, não. Aí as pessoas podem perguntar, mas e o Emmanuel? Ele não tinha uma exclusividade com o Chico? Não. O Emmanuel nunca exigiu, agora você vai só publicar a mensagem minha. Não, tanto é que tinha Humberto de Campos, Maria Dolores, Meimei, André Luiz. Então não tinha exclusividade. E Emmanuel não falava, agora você me escuta só eu, e eu que vou te orientar e esquece o resto. Ele falou o contrário. Emmanuel falou assim logo no começo. Se você escrever alguma coisa que eu te ditar e que esteja fora de Kardec, você fica com Kardec. Esquece de mim. A diferença. Então, e isso era até para ensinar, para relembrar, né, o Chico, como que ele iria lidar com as psicografias dele. Para ele não se perder. E sempre quando a gente estuda e tira nossas dúvidas com base em Kardec e Chico, a gente nunca vai se perder. O problema é que a gente começar a ser orgulhoso e começar a querer fazer as coisas do nosso jeito e querer abrir mão da base. Se a gente tem a base ali sempre consultando e sempre com humildade, verificando, buscando melhorar, a gente vai estar seguro, né? Deixa eu ver aqui quão grande que é esse capítulo aqui.
Aqui não precisa a gente fazer ele, porque vai vir logo depois do desenvolvimento da psicografia, vai vir a parte da obsessão. Que essa parte 15 tem que estudar com bastante calma, tem que... Médios maleáveis. Aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Essa espécie de médios se aproxima muito da dos médios sensitivos. Então, vamos relembrar aqui. Pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral, local ou material. A maioria dessas pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Então, médium vale, porque normalmente o médium, pela questão de combinação de fluidos, a espiritualidade já vai organizar o aparelho mediúnico dele, por exemplo, no caso da desobsessão, para ele atender mais um tipo específico de necessitados. Claro que ele pode ser instrumento da comunicação de um espírito mais elevado, não tem problema nenhum, mas normalmente o médium ele começa a atender por questões de fluídicas mesmo, de combinação, um tipo específico de entidade. Então, por exemplo, o fulano ele incorpora mais suicidas, o outro ele incorpora mais homicidas, o outro incorpora mais vingança, o outro, entendeu? Então cada um vai, e é mais por questão dessa combinação de fluidos, porque tem a questão do nosso organismo, né, que acaba sendo mais específico para algum tipo de comunicação. E como a gente já teve diversos tipos de experiências, às vezes uma coisa que a gente já venceu, uma coisa que mas que a gente já teve aquela experiência, facilita eu ter o contato, eu ter a sintonia com aquele espírito. Então, por exemplo, eu já fui, vamos supor que eu fosse médium de incorporação e eu já fui alcoólatra. Ou nessa, ou em outras vidas. Então, se torna mais fácil eu receber espíritos que foram alcoólatras, porque tem essa combinação. Mas não é só esse fato. Porque pode ter um trabalho que não tem nenhum espírito que teve isso, o médico que teve isso. Então, tem também a questão orgânica e de combinação dos fluidos. Então, os fluidos que se tem, mais as experiências que se teve, você soma os dois e isso vai te trazer um tipo de energia que vai ter facilidade para conexão com algum espírito que preciso trabalhar. Pode ser um problema familiar, um alcoolismo na família, a pessoa pode se conectar a isso? Pode, mas, por exemplo, não necessariamente naquele médium. Ele pode acompanhar esse médium. Se esse médium não tiver uma conexão, não combinar os fluidos, ele pode trazer esse espírito e esse espírito comunicar por outro médium. Não tem problema nenhum. A questão da atração do espírito é diferente da questão na hora do trabalho. Os espíritos vão utilizar de todas as formas para poder atrair o que for mais fácil. Agora, no trabalho, depois que os espíritos já estão no trabalho, aí eles vão selecionando os médiums que têm uma carga energética que é mais fácil acolher e ser o intermediário daquele espírito. Por isso que é tão importante a presença dos médiums, porque imagina, o médium não dá a justificativa e falta. E a espiritualidade já estava contando com ele para ele ser o intermediário daquele espírito. Aí o médium não vem, aquele espírito não se comunica. Aí tem que esperar semana que vem, sendo que já estava tudo organizado. Então, acaba que
o trabalho de desobsessão exige essa disciplina maior, justamente porque tem toda uma organização do trabalho e essas ligações mediúnicas. Então, se uma pessoa não participa, compromete. Isso pode acontecer nos outros trabalhos? Tipo, de estudo igual hoje? Ou... Acontece. Claro que não é nesse mesmo grau da reunião de desobsessão, porque, por exemplo, no estudo a pessoa não vai incorporar, né? Não vai ter essa conexão mente a mente, mas, por exemplo, os espíritos podem organizar que hoje ia ter um estudo nesse sentido, por exemplo, estudo tal. E aquela pessoa, aquele estudo tal para aquela pessoa ia ser crucial, importantíssimo. Então, se ela falta no estudo, ela deixa de ter aquele conhecimento que faria muita diferença para ela, né? Então, existe a organização também espiritual nos outros trabalhos, né? Todos os trabalhos têm essa questão da dedicação e da disciplina, né? Uns maior grau, outros menor grau. Mas, como o desenvolvimento espiritual envolve a comunicação com os espíritos, a inspiração, né? É importante que a pessoa tenha essa dedicação. Por isso que a espiritualidade testa bastante as pessoas antes de elas realmente começarem a fazer parte dos trabalhos, justamente para depois não prejudicar, né? Nem ela e nem a equipe. Né? Comprometimento, responsabilidade. Né? E no livro lá, Desobsessão, fala que qualquer compromisso espiritual, aí pode ser sopa, evangelização, estudo, evangelho, qualquer compromisso que a pessoa começa, depois para, ela se prejudica, né? Ela tem uma consequência, né, negativa, né? E de forma que esse compromisso espiritual é muito mais sério do que qualquer compromisso profissional, por exemplo. Porque o compromisso profissional, a gente desenvolve o intelecto, né? A gente desenvolve a nossa inteligência. Já o espiritual desenvolve tudo, né? Então, a gente não deixa de trabalhar sem ter nenhum tipo de consequência, né? E é claro que se a gente tem um compromisso profissional, né, naquele horário, então a gente nem deve começar, né? Lógico, né? Mas quando a gente começa, né, e é isso que ele fala o livro lá, quando a gente começa num trabalho, aí aquele nosso compromisso tem que ser mais... Porque a gente dá importância para o compromisso profissional, né? Preciso chegar no trabalho, preciso fazer isso. A gente tem essa preocupação, essa responsabilidade, né? Nos serviços espirituais, a gente deveria ter mais ainda esse pensamento, né? Esse compromisso. E exatamente, é esse ponto que eu queria chegar. E normalmente é o contrário. As pessoas confundem com o voluntariado. Não é? Né? É voluntariado, então não tem tanto compromisso e na verdade é o contrário. Então por isso que eu nem gosto muito da palavra voluntariado, porque voluntariado está muito ligado à questão daquele trabalho voluntário que você faz que é esporádico, né? Solto. Eu vou fazer, vou ali numa entrega de sexta, né? Que às vezes uma vez no ano. Esse é um voluntariado. Agora, o compromisso espiritual é muito além disso, né? Porque as pessoas têm essa confusão de achar que é semelhante, e aí, quando surgem outros compromissos, o primeiro compromisso que ela descarta é esse, normalmente. Então,
E aí ela perde uma grande oportunidade, porque surge a oportunidade desse compromisso espiritual justamente porque os benfeitores entendem que o nosso despertar e a nossa maturidade já condiz para isso, né? Então, poucas pessoas estudam e chegam nesse ponto de entendimento que percebe que ele tem que levar mais a sério o espiritual ainda. O profissional vai continuar levando a sério do mesmo jeito. A questão é que o espiritual tem que ser levado mais a sério ainda. Eu lembro que eu estava na faculdade e aí eu tinha participado de 3 obsessões, mais um monte de outros trabalhos, e eu falava assim, se no dia da aula à noite tiver algum trabalho no centro, alguma coisa assim, eu tranco aquela disciplina e faço no semestre seguinte. Mas aquele compromisso eu já tenho. E aí, interessante que depois que você coloca isso, que você coloca esse compromisso, não bate. Tudo dá certo. Tudo dá certo, porque quando eu tive essa firmeza, nunca aconteceu de um horário de aula cair no horário que eu tinha dos trabalhos. Era impressionante. Então, é só porque quando você assume o compromisso e tem essa boa vontade, a própria espiritualidade já começa a te ajudar a organizar. Se por acaso cair, que já aconteceu também de cair no mesmo horário, aí vem o teste para saber como que você vai agir naquilo ali. É claro que, dependendo do compromisso profissional ou estudantil, às vezes não tem como adiar, né? Mas o teste vem justamente nesse sentido. Se tem como adiar, se tem como continuar com aquele compromisso, continua, né? Ou então, pelo menos, que se pause por um determinado momento só, né? Que não seja definitivo, mas sempre vem para testar a gente mesmo, para ver como que a gente vai se portar, se a gente vai manter o compromisso, ou pelo menos se não tiver jeito daquele horário e tem que abdicar daquele horário, já pegar e substituir por horário no outro dia, que continue os estudos, para poder pelo menos fazer uma substituição, né? Dar continuidade, né? Então a gente tem que pensar nisso. As mensagens do Emmanuel, tem uma mensagem que ele fala que nós deveríamos ter como compromisso na semana pelo menos 8 horas, que seria o mínimo dos compromissos espirituais. Aí pode ser passe, evangelização, sopa, estudo, desobsessão, aí junta tudo, dá 8 horas. E se for pensar, não é muito, né? Não. Sabe por quê? Uma semana tem quantas horas? Exatamente. Quantas horas tem uma semana? 154? 24 vezes 7, 168 horas. Então, falando para você tirar 8, sobra 160. Dá quantos por cento? Dá 5%. Vamos ver aqui. 8 dividido por 168 vezes 100. 4,76. Quase 5%. Um pouco demais, né? 5% do seu tempo semanal. É. Então, e ele fala pra gente ter essa diversidade de tarefas pra gente desenvolver os vários aspectos. Então, a gente participar de desobsessão, de estudo, de passe, evangelho, sopa, evangelização. Então, a gente participar de todos esses para a gente desenvolver todos os aspectos. Vamos lá. O espiritismo, como é que ele vê os trabalhos assim, fora do centro, mas de caridade? De organizações sociais, por exemplo? Não, é importante, porque no Evangelho fala que fora da caridade não há salvação, né? Depende
do amor que você põe naquilo ali, né? Se é um trabalho de assistência fraterna, é um trabalho que você está auxiliando as pessoas, você está desenvolvendo a caridade, né? Você está desenvolvendo a caridade. Agora, tem um ponto que é importante, que é o seguinte, que diferencia uma entrega de sopa ou uma entrega de cesta dentro do espiritismo e uma atividade fora. Normalmente, quando você participa dessas ações que é fora, né, do espiritismo, você só entrega, né, só tem aquela parte da ação, né? Agora, no espiritismo já é diferente. Por exemplo, quando você vai entregar a sopa, você vai na casa de uma pessoa, você faz a prece naquela casa, faz a leitura de uma mensagem. Então tem a parte da evangelização ali, entendeu? Na entrega da cesta também. Você vai entrar na casa da pessoa, vai abrir uma obra, vai fazer a leitura. Então, tem a parte do pão material e do pão espiritual. Por isso que é diferente. Aí você faz a oração final, né, para encerrar aquela visita. Então, você une as duas coisas, entendeu? Mas, se a pessoa tiver algum trabalho, não tem problema nenhum ela continuar. E ela vai continuar desenvolvendo. O que não pode ser feito é de forma mecânica, né? Tem que ser feito de coração, de boa vontade. Então, você ter esse tempo que você tiver doando, né? O seu melhor, né? Então, normalmente quem tem muito trabalho nas casas espíritas ou que já tem essa consciência, ela sempre tem coisas, sempre tem trabalhos a fazer, né? Tem muitos espíritos que fazem os trabalhos dentro da doutrina e fazem trabalhos voluntários fora também. Porque na verdade esses trabalhos assim, eles para muitas pessoas são a porta de entrada, né? Para poder despertar e abrir a consciência para esse tipo de trabalho. Então, faz parte de um processo, né? Mas sim, tem pessoas que, por exemplo, são ateus e que faz muito mais caridade do que espírita. Porque tem espírita que só quer estudar, por exemplo. Só quer o fenômeno. Tem espírita que só quer o trabalho de caridade, não quer estudar. Então tem esses extremos, né? Então se a gente tiver a maior diversidade possível de trabalhos, é melhor. Para gente desenvolver todos os aspectos. Mas, naturalmente, tem a questão também de afinidade, né, de trabalhos. Então, você pode ter algumas afinidades de forma de trabalho que às vezes você não vai encontrar num trabalho de assistência fraterna em um centro espírita, por exemplo, né? Aí você vai fazer um trabalho. Só que, novamente, aí você tem que sempre lembrar que existe o trabalho material e o trabalho espiritual, né? Existe a caridade material e a caridade moral. Quando a gente entende e começa a desenvolver na doutrina espírita, a gente começa a ter uma concepção diferente das coisas. A gente começa a abrir um leque que a gente antes não pensava. Então, a gente amadurece também essa forma de trabalhar.
E muitas pessoas que começam com esses trabalhos voluntários, ou essas ações, né? Quando elas começam a trabalhar no centro espírita, são pessoas que são muito ativas, trabalham muito, né? Chega lá, ó, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Então vai lá, limpa o centro e ajuda na sopa, ou então vem para o trabalho do evangelho. Ah, eu vou dar passe, eu vou participar ali na entrega da... Então já é uma pessoa que já quer, está sempre disposta a trabalhar, a servir, né? Onde que a gente parou? Acho que é no de cima. Parou aqui, né? Obsessão, né? Médiuns para evocação. Os médiuns maleáveis são naturalmente os mais próprios para esse gênero de comunicação, para as questões de minudência que se podem propor aos espíritos. Sob este aspecto, há médiuns inteiramente especiais. As respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Esses médiuns eram comuns na época de Kardec. Por quê? Você precisava evocar para tratar um assunto específico. Hoje já não funciona mais, porque hoje já não é mais um trabalho para você estudar ou desenvolver, porque o Espiritismo já foi codificado. Então o trabalho é mais de caridade. Por exemplo, o trabalho de desobsessão é um trabalho de caridade. Por quê? O médium está incorporando para atender, para aquele espírito ser auxiliado. Não está evocando ele para falar de um assunto específico. Entendeu? Então ele era muito comum nessa época, porque precisava evocar para poder responder um questionamento específico. Qual a situação que acontece hoje que é próximo? Quando é carta de pessoas familiares, né? Porque aí vem um familiar, pede uma carta de alguém, é como se ele estivesse evocando aquela pessoa, entendeu? Para falar daquele assunto. Médiuns para ditados espontâneos. Recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando essa faculdade é especial no médium, torna-se difícil, às vezes impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Então, numa desobsessão, são esses médiuns aqui. Por quê? Ele não sabe que tipo de comunicação que ele vai receber. É espontâneo. Por quê? Porque na desobsessão, a organização é dos benfeitores espirituais. Entretanto, são bem mais aparelhados que os da classe precedente, do que os de evocação. Atentem que o aparelhamento de que aqui se trata é o de materiais do cérebro, pois mister se faz frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entende por ditados espontâneos que verdadeiramente merece essa denominação e não algumas frases incompletas ou algumas ideias corriqueiras que se deparam em todos os escritos humanos. Então ele está falando aqui que precisa ter uma preparação melhor e ter mais material. O que é esse mais material no cérebro? Do cérebro? As experiências passadas, né? O desenvolvimento intelectual. Ele precisa já ter uma bagagem para ele poder ter essas... Porque o espírito vai selecionar as palavras, aquele médium tem que captar ali de forma bem espontânea, né? Então, naturalmente, ele tem que ter mais preparação espiritual. Por isso que no começo era mais de evocação, não precisava ser um médium que tivesse um desenvolvimento tão... E hoje já são mais médiums espontâneos. Porque os médiums de evocação lá atrás, hoje já renasceram com mais experiência, mais bagagem, possibilitam ser médiums espontâneos, né? Para ditados espontâneos. Então é isso. A 192 era bem longa, né? A gente finaliza aqui. Semana que vem a gente passa para 193. Roberto, existe psicografia falada? Ao invés de escrever, a pessoa
Não, aí no caso é psicofonia mesmo, aí é incorporação. Por isso que os dois são próximos, porque a comunicação mental existe, aquela conexão, e num caso a pessoa vai escrever, lembra que tem aqueles diversos tipos de psicografias, né? E na outra a pessoa vai falar. Então, se é falado, é psicofonia, é incorporação. Se é escrita, é psicografia.